Amém? Vamos abrir a Bíblia juntos lá em João, o Evangelho de João. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. Amém? Nós estamos numa série de mensagens sobre casas. Nós estamos vendo como Jesus, ele gosta de estar na casa das pessoas. Como Jesus, ele é de casa, né? Ele tem que estar em casa, ele tem que habitar na nossa vida, na nossa casa, tanto física, familiar, quanto também a casa da nossa vida, do nosso coração. E como Jesus, aonde chegava, ele gerava transformação, bênção, graça. E vamos ver aqui como a presença de Jesus, ela traz paz nesse ambiente. João capítulo 20, verso 19, lê-se assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Estavam com o quê, gente? Com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, então presta atenção, vamos lá, o que esse versículo está dizendo? Que eles estão dentro de uma casa, com as portas trancadas, janelas trancadas, e eles estão com medo dos judeus. E aí Jesus aparece no meio deles. Por que Jesus aparece no meio deles? Eu quero contextualizar já você. Aqui o que acontece, Jesus havia morrido, ele ressuscitou, então agora ele tem um novo corpo, um corpo glorificado, e esse corpo é diferente do nosso, então ele consegue de alguma forma passar as paredes, aparecer em lugares fechados. Então olha só, Jesus aparece no meio deles, e olha o que Jesus diz: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Só até aqui, fecha os olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa e de estar diante dessa palavra poderosa, viva, eficaz. Pedimos a Ti, ó Pai, que nesse momento, que pela Tua graça e misericórdia, Tu venhas falar aos nossos corações, ministrar nas nossas vidas, ó Deus, e produzir em nós essa paz que excede todo entendimento. Assim pedimos e oramos no nome de Jesus. Meus queridos, o texto diz que os discípulos estavam reunidos em uma casa com as portas trancadas. Eles estavam com medo, porque Jesus tinha sido crucificado. O líder deles, aquele que todos colocaram a esperança, aqueles que eles viram ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, aqueles que aos olhos deles dizia assim, ele é imbatível, né? Ele havia sido crucificado, morto, entregue naquela cruz. E eles, como seus seguidores, eles estavam temendo ter o mesmo destino. Vale lembrar que nesse cenário da cruz, diante da crucificação de Jesus, o que acontece com esses discípulos é meio caótico, porque um deles foi o traidor, chamado Judas, um deles foi quem entregou Jesus, o líder deles, aqueles que todo mundo olhava como uma referência, que é Pedro, negou Jesus 3 vezes, e todos os discípulos se dispersaram, todos eles fugiram diante da crucificação. Agora, de alguma forma, eles estão colhendo os cacos e eles conseguem se reunir numa casa,
mas aí eles trancam a porta, eles fecham tudo, e eles estão com medo, eles estão apavorados, eles estão com medo de sofrer o mesmo destino, eles estão com medo de que a mesma situação lhes aconteça. Estão desiludidos, estão sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber como proceder, e com medo, com pavor de que eles tenham o mesmo destino que Jesus teve. Jesus, no entanto, queridos, nós sabemos que ele não foi vencido pela morte, mas ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele expiou o nosso pecado na cruz, e ele tomou as chaves da morte, do inferno, e ao terceiro dia ele venceu a morte, e ele ressuscitou, e ele ressuscita nesse corpo novo, glorificado, inaugurando uma nova humanidade, digamos assim, uma esperança eterna para todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus. E aí Jesus então começa a aparecer. Ele aparece lá no jardim para as mulheres, e agora ele aparece aqui nessa casa para os discípulos que ali estão. Ele aparece e se coloca no meio deles, e ele mostra as marcas que foram feitas nas suas mãos, devido aos cravos que o prenderam na cruz, as marcas dos seus pés. Ele mostra inclusive o corte da lança que o soldado fez no seu lado. O texto nos diz que era costume que os soldados quebrassem os joelhos, as pernas daqueles que estavam crucificados, para que o peso do corpo tirasse o apoio das pernas, e aí o peso do corpo ficasse só ali sobre os ombros, e assim acelerava a morte daqueles que foram crucificados, porque na verdade a morte por crucificação é uma morte por asfixiação. A pessoa, ela se afoga, o pulmão dela se enche de água e de sangue, e ela para de respirar. Mas na hora de quebrar as pernas de Jesus, um temor veio sobre o soldado, e aí a Bíblia diz que isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia do Antigo Testamento que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então o temor se aposta daquele soldado, e ele não consegue quebrar as pernas de Jesus, mas ele pega a lança então e ele fura do lado onde está o pulmão, e a Bíblia diz que sai do pulmão de Jesus água e sangue. Ou seja, aquilo disse para o soldado, aquilo traduziu para o soldado o seguinte: ele já está morto, os seus pulmões já foram tomados de água, de sangue, ele já morreu sem respirar. E então Jesus mostra também essa marca do seu lado, aquilo que lhe aconteceu, né? Aquela evidência de que era de fato Jesus. Aqui é curioso porque temos algumas indicações de como é um corpo glorificado. O corpo de Jesus tem essas cicatrizes para mostrar que era ele. Ele era parecido, mas ele não foi reconhecido na hora. É um corpo como o nosso, porque depois ele se alimenta, mas diferente do nosso, porque ele entra num ambiente fechado. Mas isso é assunto para outra hora, para você ficar curioso, estudar, ler a Bíblia em casa. Mas o que acontece é que Jesus entra ali, e aí diante daqueles discípulos amedrontados, escondidos, desiludidos, decepcionados, perdidos, desorientados, Jesus faz 3 coisas que eu quero destacar com vocês nesta manhã. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus manifesta a sua paz. Jesus manifesta a sua paz. Olha, a primeira coisa que Jesus faz ao entrar é declarar sobre os discípulos paz. Ele diz que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Talvez você fique curioso de onde a gente tira alguns costumes. Por que a gente fala a paz do Senhor? Por que a gente sauda com paz quando a gente chega em algum lugar, na casa de alguém, quando a gente fala com alguém? Nós seguimos exemplos de Cristo. Então a primeira coisa que Jesus manifesta ao entrar naquele lugar é a paz. Ele diz assim: olha, que a paz esteja com vocês. E é curioso isso, queridos, porque é justamente o que os discípulos estão precisando. Eles haviam perdido a paz, eles estavam com medo de morrer pelas espadas romanas, eles estavam com medo de passar pelo juízo dos fariseus, eles estavam sem a paz, inclusive interior, que a presença de Jesus a todo momento lhes conferia. Quando eles estavam com Jesus, eles tinham segurança, eles tinham paz,
eles tinham tranquilidade, eles tinham ensino, eles tinham alimento diário, eles tinham orientação, eles tinham direção, eles tinham conforto, eles tinham confronto, eles tinham tudo o que eles precisavam para desenvolver as suas vidas. Nos diversos níveis eles tinham na presença de Jesus. Mas com a crucificação, isso tudo foi abalado, a fé desses discípulos foi abalada. Eles entraram em crise, a fé deles estava em crise. Tudo o que eles acreditavam estava sendo questionado pela morte de Jesus. Tudo que eles criam, tudo que eles construíram, agora estava titubeando, balançando, porque Jesus havia sido entregue naquela cruz. E diante dessa situação, como eu falei para vocês, o grupo aqui está vivendo um momento de ausência de paz, de tensão completa. Judas, um deles traiu e depois se enforcou, gente. Olha que imagina alguém do seu círculo de 12. Acabou de trair Jesus e se enforcou, morreu. O líder de vocês, aquele que sempre chefiou vocês, negou Jesus, também abandonou, está todo abalado. A gente vai ter informações em outros textos que vai querer voltar para pescar, está todo confuso, né? E os discípulos todos sumiram. Só João que ficou vendo de longe, olhando de longe. E a situação é essa, é isso que eles estão vivendo. Esse grupo está com um misto de fracasso, com derrota, com vergonha, com desorientação, com medo. É o que eles estão com medo do que está acontecendo. Mas aí Jesus aparece para esse grupo de discípulos e lhes devolve a paz. O que Jesus diz para eles é o seguinte: que a paz seja convosco. Essas são as palavras de Jesus, mas muito mais do que as palavras de Jesus, é a própria presença de Jesus ao entrar ali. E ao mostrar que era Ele, queridos, o que produz paz ali não são meras palavras, mas é a presença de Jesus ali com eles. Filipenses 4:7 fala dessa paz que Jesus nos dá. Ele chama essa paz, ele diz que essa paz é uma paz que excede todo o entendimento, toda a compreensão. É uma paz, queridos, que excede o entendimento, porque ela foge à lógica, à razão humana. Quando tudo está despencando, desmoronando, e a reação natural de um ser humano é desesperar, é ficar no caos, é ficar caótico. Aqueles que têm a paz de Jesus conseguem ter paz no meio desse furacão, dessa confusão. E aí quem olha não consegue entender, porque é uma paz que excede a compreensão humana, que excede todo entendimento. É alguém que talvez acabou de enterrar um filho, é alguém que talvez acabou de perder muito dinheiro, acabou de passar por uma situação difícil, sofreu um acidente, está com problemas, está com lutas, está com dificuldades, mas ele consegue ter paz. O sorriso dele consegue estar nos lábios ainda. E aí só tem duas definições: ou esse camarada é maluco, é louco, ou ele encontrou Jesus, porque Jesus nos dá uma paz que excede a todo entendimento, a toda compreensão humana. E é o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos. O cenário era para ter medo mesmo, gente. O cenário era complicado mesmo. O líder acabou de ser perseguido num ponto de ser levado à morte. Todo mundo agora está olhando para eles. E quando Pedro nega, queridos, não é porque ele simplesmente foi fraco, mas é porque ele, diante ali do tribunal, diante dessa perseguição intensa, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: olha, você é um deles, hein? Você fala igual a ele. Sei não, hein? Está parecido. Às vezes nos é fácil externamente achar a fraqueza do outro, mas a verdade é que nós estamos falando de prisão, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de situações complicadas, difíceis. Estava conversando com o Sandro, ele foi assaltado, é Uber, ele foi assaltado essa semana, Sandro. Essa semana, uma arma, dois indivíduos com arma o tempo todo no pescoço dele. Gente, é uma situação de tensão, uma situação complicada. Aí o Márcio, também aqui da igreja, que também faz Uber, ele pegou e confundiram eles ontem
com alguma outra pessoa e ameaçaram ele de morte, lá perto de uma comunidade aí. E aí hoje nós temos a notícia de que um Uber conhecido deles aí foi morto aqui em Contagem. Aí você é Uber, como é que você se sente? Dá vontade de você sair de casa para trabalhar? Você fica animado para pegar passageiro? Quando não é com a gente, a notícia é distante. Mas quando bate na nossa porta, quando é você que sofre o trauma, quando é você que está participando da situação, você fica em tensão, você fica com medo, é complicado. É complicado, o medo toma conta, as situações batem na nossa porta e a gente fica ali amedrontado, e vem o medo, e às vezes esses são os sentimentos que nós temos. Diante de algumas situações da vida, nós ficamos com medo, nós ficamos cansados, nós temos incertezas, nós temos fraquezas, nós temos frustrações, nós temos questionamentos. Diversos sentimentos às vezes surgem ao longo da nossa vida para roubar a nossa paz, para tirar a tranquilidade, para tirar o teu descanso, para tirar essa paz que Deus tem para te oferecer. Mas independente do que seja, ou do que esteja afetando a sua vida, independente de quais sejam as investidas de Satanás para te tirar a paz, para te roubar o sono, para te tirar a tranquilidade, para te trazer medo, para te trazer pavor, para te trazer insegurança, incerteza. Meus irmãos, nesta manhã, Deus anuncia a você que Jesus e a presença dEle é uma presença que traz paz. A presença de Jesus restaura a nossa paz interior na nossa vida. A presença de Jesus traz ordem ao caos. A presença de Jesus traz tranquilidade, traz abrigo, traz conforto. Nós precisamos descansar diante da presença de Jesus. A notícia é terrível mesmo, ela te abala. A enfermidade chegou, ela mexe com a estrutura familiar. As más notícias, a crise, tudo isso nos abala. Mas Jesus precisa estar na nossa vida. Jesus precisa estar na nossa casa. Jesus precisa estar na nossa família. Porque sabe o que acontece quando Ele está, queridos? Pode estar um caos lá fora, mas Ele está lá dentro. E a palavra dEle para nós é o seguinte: que a paz esteja com você. Que a paz esteja com você. Meus irmãos, a voz de Jesus, ela acalma a tempestade. A voz de Jesus, ela traz estabilidade onde havia desespero. A voz de Jesus, ela traz calmaria, ela traz tranquilidade, ela traz vida, ela traz vigor, ela traz esperança. E nós precisamos nos agarrar nessa voz, nessa presença de Jesus na nossa vida. Porque quando o medo, quando as incertezas, as fraquezas, as frustrações, elas surgem, o que eles querem fazer, e o objetivo do nosso inimigo justamente é fazer com que a gente foque nessas coisas. E aí nós nos esquecemos da presença daquele que pode nos livrar, da presença daquele que pode nos amparar, da presença daquele que pode nos ajudar. Então você precisa se lembrar nesta manhã que Jesus presente na tua vida significa uma paz que excede a todo entendimento. Significa uma presença que conforta, que consola. Talvez você precisa ter um momento com Ele, talvez você precisa chorar na presença dEle, talvez você precisa derramar a sua alma, o seu coração, mas a verdade é que a presença de Jesus vai te trazer paz. Ela vai te trazer tranquilidade, ela vai estabilizar as situações, ou ela vai até te direcionar em relação ao que você precisa fazer, do porquê aquilo está tirando a sua paz. Vai te trazer direção. Outra coisa que Jesus faz, segunda coisa que Ele faz com esses discípulos, é que Jesus reafirma o propósito desses discípulos. Jesus reafirma o propósito desses discípulos. A segunda coisa que a presença de Jesus traz aqui aos discípulos é um senso de propósito. Jesus reafirma a missão dos discípulos.
É interessante, queridos, como nós somos incapazes de ter paz plena se nós não conhecemos o nosso propósito, ou se nos esquecemos dele, ou se nos desviamos dele. Não tem como ter paz longe do propósito de Deus para a sua vida. Não tem como ter paz se você está fora do lugar que Deus quer que você esteja. Não tem como ter paz se a tua teimosia te tira da presença dele. Não tem como ter paz absoluta, plena, essa paz que excede todo entendimento, se você está se conduzindo apenas de acordo com os teus desejos e vontades. Então o que Jesus faz é realinhar novamente os discípulos à missão. O que Jesus faz é realinhar novamente os discípulos ao propósito que Deus tem para a vida deles. E quando nós não sabemos, queridos, o porquê existimos, o que devemos fazer, e quando a nossa vida é guiada só pelas circunstâncias, não tem como ter paz nisso. A verdadeira paz está quando você está no lugar que Deus quer que você esteja. A verdadeira paz está quando você está cumprindo o propósito que Deus tem para você. É aí que se encontra a paz. Então presta atenção, olha o que Jesus diz. Primeiro Jesus diz que a paz esteja com vocês. Aí Jesus acalma eles, mostra as marcas. O pessoal fica curioso, né? Pá, tal. Mas aí Jesus fala de novo com eles. Jesus fala novamente. Jesus fala que a paz esteja com vocês. E aí, na sequência, Jesus reafirma a missão dos discípulos. Ele diz, ó, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha o que Jesus está dizendo, olha como é que está associado. Novamente ele diz que a paz esteja com vocês. Para que essa paz ela exista, para que ela esteja, vocês precisam entender o propósito. Vocês precisam entender a missão. Vocês precisam estar alinhados com o que eu tenho para vocês. Senão vocês vão ficar desesperados. Vocês vão ficar desfocados. Vocês vão temer. Preste atenção. Olha que interessante, gente. Eles estão com medo de morrer. Mas quando eles se alinham ao propósito de Deus, eles têm tanta paz que eles estão dispostos a morrer. Você pegou essa parte? Não. Eles estão apavorados, trancados, com medo de morrer, porque eles estão desalinhados da missão e do propósito. Mas depois que Jesus os alinha a missão e o propósito, eles passam a estar dispostos a morrer pelo propósito, pela causa e pela missão. Então o medo, a raiz do medo aqui não é a possibilidade de morrer ou não. A raiz do medo aqui não é a possibilidade de ser afligido ou não. Isso sempre existirá. A raiz do medo está no desalinhamento do propósito desses discípulos. Está no desalinhamento da missão. É quando estamos perdidos, consoante ao que Deus quer para nós, que o medo toma conta da nossa vida, do nosso coração. Mas quando nós estamos alinhados aos propósitos de Deus, não tem medo, não tem luta, não tem altura, não tem profundidade, não tem principado, não tem potestade, não tem anjo, não tem presente, não tem porvir. Nada, nada, nada nos separa do amor de Deus, da graça de Deus, da paz que excede todo entendimento, da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Agora os discípulos deveriam levar avante a missão do reino de Deus. Eles deveriam ser eles agora a curar os enfermos, libertar os cativos, anunciar a salvação aos perdidos. A missão é clara, queridos. Jesus havia falado todo o tempo com os discípulos. Jesus foi enviado por Deus para trazer salvação às pessoas. E agora Jesus diz para eles, assim como Deus me enviou e eu cumpri a minha parte, eu estou enviando vocês como agentes de salvação para a vida das pessoas. Eu estou enviando vocês como aqueles que levarão o reino de Deus aonde estiverem e aonde passarem. Esse é o plano de Jesus. E o que me encanta com Jesus, queridos, é que Jesus ele consegue enxergar em nós o que nem a gente vê ainda. Jesus, ele
Ele não desiste da gente. Aqui tem um grupo, e se nós olhássemos para esse grupo aqui, nós daríamos tudo para eles menos missão. Se nós olhássemos para esse grupo aqui, nesse momento que eles estão, nós daríamos tudo para eles menos responsabilidades. Nós daríamos várias coisas, menos chamá-los para ser os nossos representantes, para continuar a obra que nós começamos. Nós olharíamos aqui para um grupo de amedrontados, de pessoas que estão fugindo, que negaram Jesus, que desampararam Jesus no momento mais crucial, que estão trancados dentro de casa com medo, desesperados, desorientados. Talvez a gente até nos proporíamos a ajudar essas pessoas, mas nós não olharíamos para eles como líderes, como pessoas capazes de revolucionar o mundo, como pessoas capazes de dar sequência ao grande legado da cruz. O nosso olhar é esse, queridos. É um olhar falho, manco. É um olhar que às vezes olha para o outro sem olhar para nós mesmos, porque nós somos estes. Nós somos estes discípulos. Mas o olhar de Jesus é um olhar incrível. Ainda que haja insegurança nesses discípulos, ainda que haja medo, temor, ainda que um negou, ainda que o outro falhou, ainda que eles tenham ainda muita coisa a ser trabalhado, Jesus olha para esses discípulos e ele diz: olha, o meu plano com vocês continua de pé. O meu propósito para a vida de vocês continua de pé. Preste atenção, queridos. Você erra, você falha, você tem medo, você tem inseguranças, você tem complexos, você tem dificuldades, e aí o inimigo fica martelando na sua cabeça de que Deus não vai te usar, de que Deus não tem projeto para você, de que Deus não tem plano para você. Quem é você para participar do que Deus tem para fazer? Se você errou ali, errou acolá, você negou naquele dia, você falhou naquela outra hora, você está com medo, você tem incertezas. Quem é você para que Deus possa te usar? Mas quando Jesus te olha, queridos, quando Jesus te olha, o que Ele diz para você nesta manhã é que o meu plano para você ainda está de pé. O que eu projetei para você continua sendo o meu plano, o meu propósito. O que Deus te projetou ao te criar continua em validade, continua em curso. Deus não te abandonou. Jesus não desistiu da tua vida. Quando Ele olha para você, ainda que você seja um improvável, Ele vê potencial, Ele vê capacidade de usar. Ele quer que você dê sequência ao que Ele começou nessa terra. Ele quer que as tuas mãos curem pessoas. Ele quer que a tua boca leve a salvação, o evangelho ao que está perdido. Ele quer que os teus joelhos se dobrem em intercessão. Ele quer que você faça discípulos e que você seja um instrumento nas mãos dele e para a glória do nome dele. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele continua querendo usar a sua vida e operar por meio de você. Aleluia. Terceira coisa que Jesus faz aqui é que Jesus libera o revestimento. A pergunta é o seguinte: como Jesus não desistiu deles, mas como cumprir a missão escondido? Como cumprir a missão com medo? Como cumprir a missão sentindo que não vai dar conta? Como cumprir a missão em vista dos últimos acontecimentos? Pois Jesus traz sobre eles uma capacitação, um auxílio. Jesus libera sobre eles o revestimento do Espírito Santo. O texto diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é aquele que Jesus havia dito o seguinte: olha, eu vou ter que ir, mas eu vou enviar outro igual a mim, que vai estar com vocês. Ele vai ensinar vocês, Ele vai capacitar vocês, Ele vai confortar vocês, Ele vai consolar vocês, Ele vai conduzir vocês em toda obra, em todo serviço. Recebei o Espírito Santo de Jesus aos seus discípulos.
Aí nós vemos em Atos 2 o cumprimento dessa promessa. Os discípulos são cheios do Espírito Santo. Eles são revestidos de poder e autoridade para testemunhar do Evangelho. Aqueles que eram amedrontados, que estavam trancados com medo, agora se levantam com autoridade e ousadia no Espírito Santo para testemunhar. Aqueles que estavam perdidos, agora se levantam instruídos pelo Espírito para avançar. E aí o que nós temos no livro de Atos, e o livro se chama Atos, porque na verdade ele é mais comprido, a gente encurtou o nome, se chama Atos dos Apóstolos, porque é o que esses discípulos fizeram depois que Jesus foi para o céu, assunto, é o que esses discípulos realizaram. Mas na verdade esse nome está um pouco errado. O nome desse livro deveria ser Atos do Espírito Santo, por meio da vida dos discípulos, dos apóstolos. Porque o que acontece em Atos, queridos, é um fluir do Espírito no meio da igreja, conduzindo a igreja, conduzindo os discípulos, conduzindo os apóstolos e fazendo coisas extraordinárias. Então, o que acontece aqui é que Jesus, além de realinhar o propósito, Ele dá toda a ferramenta necessária para realizar o propósito. Além de realinhar o propósito, Ele deixa claro o seguinte: calma, vocês não vão fazer isso sozinho. Calma, vocês não vão fazer isso na força do braço de vocês. Vocês não vão depender do conhecimento de vocês, da capacidade de vocês. Recebam o Espírito Santo. O que nós fazemos, o que nós realizamos em termos de reino de Deus, de obra de Deus, não tem a ver com a habilidade de homens, tem a ver com a unção, com o poder, com a graça do Espírito Santo de Deus. O que diferencia uma igreja de outro lugar qualquer, queridos, tem lá, vai ter aí teatros com coaches dando palestra, vai ter lugares aí, seminários, faculdades, com pessoas inteligentes, construções poderosas para a vida das pessoas, mas ali são palavras de homens, ali é fruto de conhecimento, ali é coisa humana. O que diferencia a igreja é porque aqui a unção do Espírito Santo de Deus. A palavra não é uma palavra humana, não é uma palavra que cai por terra, não é apenas palavras de sabedoria, mas é uma palavra do Espírito Santo de Deus, que penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, e nos transforma, e faz aquilo para o qual foi designado. É uma palavra que traz vida. O autor da palavra, o Espírito Santo, aplica em nós. Ele está aplicando a cada um de vocês. Há uma palavra sendo pregada aqui, mas há diversas palavras acontecendo em corações diferentes, porque o Espírito de Deus está operando. Eu sou só um instrumento, queridos. Aquele baixo não está fazendo nada ali, ó. Ele não está fazendo nada ali. Agora, quando o Vitor pega e começa a tocar, sai música dele, sai melodia, sai som. Nós somos apenas os instrumentos. É o Espírito Santo que pega a nossa vida e Ele faz de nós algo extraordinário. Ele dá uma afinada em nós, que às vezes estamos bem desafinadinhos, né? E Ele começa a tirar música da gente. E Ele é tão extraordinário que se você tiver uma cordinha só, queridos, Ele consegue tocar. Ele consegue fazer algo absurdo, que foge à compreensão, entendimento humano. E é isso que Jesus está dizendo para eles: olha, receba. Jesus soprou sobre eles, diz: recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, que coisa tremenda. O que Jesus está dizendo é o seguinte: acabou isso aqui, ó. Acabou o medo, acabou o desespero, acabou ficar trancado, fechado. Acabou a desilusão, acabou a desorientação. Isso acaba hoje. Recebam o Espírito Santo de Deus. Preste atenção, libera uma palavra sobre a tua vida nesta manhã. Acabou o medo,
acabou a insegurança, acabou o desespero, acabou a ansiedade, acabou o pavor, acabou a culpa, acabou a frustração. Receba o Espírito Santo de Deus na tua vida, que te capacita, que te dá graça, que te conforta, que te consola, que te conduz, que te dá direção. Quantas vezes, queridos, nós estamos trancados em nós mesmos? Quantas vezes nós estamos trancados em nós mesmos? Nós esquecemos a nossa missão, o nosso propósito, trancados pela culpa. Jesus já levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, o nosso erro. Mas a gente fica trancado pela culpa, pela condenação, pelos erros que cometemos. Quantas vezes nós estamos trancados pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pelo complexo, pelas feridas, pelos projetos que deram errado, que não deu como a gente planejou. A gente fez da melhor intenção do nosso coração, mas deu errado. E aí a gente começa a se trancar dentro de nós mesmos. E a gente esquece o propósito. A gente esquece a missão. A gente desacredita de que Deus pode fazer algo, de que Deus pode nos usar. Jesus entra naquele ambiente. E eu peço que você permite Jesus entrar na sua vida aí, onde você está. Jesus traz paz, querido. Jesus coloca as coisas em ordem novamente. Ele nos livra da culpa, Ele nos livra do medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele nos lembra do nosso propósito. Não é o que você escolheu fazer, mas é o que Ele projetou para que você faça. É o que Ele disse que você faria. Você continua se vendo impotente, incapaz, impossibilitado de fazer. Mas não tem a ver com o que você acha, tem a ver com o que Ele disse que faria através de você. Então Ele te lembra do propósito, mesmo diante de um cenário improvável. Ele te reveste de poder, de capacitação. Ele envia sobre ti o Espírito Santo, aquele que te guia, que te ajuda, que te capacita, que te consola. Você pode ficar de pé junto comigo nesta manhã? Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Mas eu sinto desafiar algumas pessoas aqui que sabem que é para elas esse desafio. Você que Deus te falou aí de uma forma muito especial, que talvez se sentia preso dentro de si mesmo, mas que o Senhor quer realinhar a propósito nesta manhã. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero ministrar sobre você no nome de Jesus. Eu quero declarar que Deus dá um basta hoje. Ele sopra sobre ti o Espírito e Ele diz: chega, acabou. Não tem mais espaço para medo, não tem mais espaço para insegurança, não tem mais espaço para culpa, não tem mais espaço para complexo, não tem mais espaço para trauma. Ele diz: chega nessa manhã, chega. Há um propósito dele para você, há um plano dele na sua vida, há algo que Ele falou que ia fazer, que ia realizar, que vai muito além do que você pode fazer, do que você tem capacidade de fazer, mas Ele é poderoso para fazer na sua vida.
através da sua vida. Eu quero orar com você nesta manhã, no nome de Jesus. Mas quero orar por todos vocês. Então feche seus olhos onde você está. Mas se você deseja estar aqui à frente, de uma forma mais específica, em sinal de rendição ao Senhor mesmo, dizendo: Senhor, eu entendi a Tua palavra nesta manhã, e eu quero me libertar, Senhor, dessas coisas que me aprisionam, dessas situações, dessas acusações do maligno, dessas inseguranças, incertezas, desses medos que tomam conta do meu coração. E eu quero desfrutar do cumprimento das Tuas promessas. Eu quero alinhar meu coração aos propósitos eternos. Eu quero alinhar a minha vida àquilo que Tu queres realizar. Eu quero viver profundamente, intensamente o que Tu tens para mim. Senhor, eu quero Te apresentar, Deus, a vida da Tua igreja que está aqui, Senhor. Pai, todos nós nos colocamos diante da Tua presença, mas de uma forma especial também, Senhor, eu quero colocar esses que deram um passo de fé, que se colocaram aqui à frente, Senhor, porque por vezes se sentem aprisionados dentro de si mesmos, Senhor. De alguma forma, Senhor, o inimigo fica tentando setar a mente, setar o coração, dizendo que o plano não é para eles, que o propósito não é para eles, que o projeto não é para eles. Senhor, quantas vezes o inimigo tenta gerar insegurança, medo, pavor, e quantas vezes ele até tem sucesso nisso, Senhor, e o medo toma conta do coração, as incertezas tomam conta do coração, ó Pai, Senhor, a insegurança toma conta do coração, ó Deus, Senhor, os traumas são reativados, as feridas, ó Pai, Senhor, elas são reabertas. Isso nos impede de avançar, isso nos impede de caminhar, isso nos atrapalha, Deus, Senhor, a viver aquilo que Tu queres que vivamos e a desfrutar, ó Pai, de todo o propósito, Senhor, que Tu tens a realizar na nossa vida e através da nossa vida. Mas nesta manhã, Senhor, estamos reunidos aqui no nome, na autoridade de Cristo Jesus. E nós queremos declarar, profetizar, Senhor, sobre cada um desses que estão aqui, ó Pai. Nós declaramos que chega, Senhor, o domínio do medo, Senhor, acaba agora. O domínio, Senhor, da insegurança acaba agora, no nome de Jesus. Ó Deus, o pavor, a ansiedade acaba agora, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre eles: receba o Espírito Santo de Deus, receba a graça, o favor de Deus, que livra do jugo, que tira o medo, que tira a insegurança, que tira o pavor, que tira o complexo, a ferida. Receba a graça do Senhor, que arranca a culpa, que arranca tudo aquilo que quer atrapalhar o Teu desenvolvimento e o cumprimento do Teu propósito. Receba a restauração da missão, do propósito de Deus sobre a tua vida, as promessas que Ele fez sobre ti, que elas sejam relembradas nesta manhã, restauradas nesta manhã, reativadas nesta manhã, na certeza e convicção que é Ele que vai fazer por meio de você, é Ele quem vai te capacitar, Ele quem vai te usar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, guarde a tua mente, esteja sobre a tua vida no nome de Jesus.